E vamos com o nosso Verdade em Pauta de hoje, né? Nesse ambiente bonito que o Supremo Tribunal Federal, aliás, quero lembrar aqui, né, que foi interessante, eu entrevistando aqui o advogado Roberto Busato, né, que foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e que chamava o Lula de ladrão durante o governo do Lula, né, que falou que o Supremo Tribunal Federal é composto de 11 Supremos. Eu achei muito interessante essa definição, né, porque cada ministro se considera um Supremo com o que fizeram em relação ao conforto do Lula ontem. Mas nós vamos falar aqui de conforto das pessoas que trabalham, que produzem, né, e deixar esse negócio de lado aí. Nós temos o prazer de receber aqui um jovem e grande empresário que está revolucionando a área da construção civil aqui em Ponta Grossa, está acontecendo no Paraná, e que vai contar uma história bonita dele, história bonita de Castro, de Ponta Grossa e do Paraná, seguramente está indo para o Brasil. O nosso convidado, entrevistado de hoje é o empresário Breno de Paula Prestes. Bom dia, Breno. Bom dia, Celaio. Muito obrigado aí pela oportunidade. Breno, o Grupo Prestes é o primeiro ou está entre os 3 primeiros e maiores grupos da construção civil do Paraná? Olha, essa é uma pergunta que eu, sinceramente, não sei te responder. Não fez as contas ainda. Mas uma coisa eu posso assegurar, que em 2023 a Prestes será a maior empresa do segmento no Paraná. Esse é o projeto... Então, no mínimo, está entre os 3 hoje. Né? Se daqui mais 2 anos, 3 anos, né? As nossas estatísticas que nós temos aí das empresas paranenses é que sim, né? Mas é um tanto quanto complexo os dados para a gente avaliar exatamente, porque são informações muito pulverizadas, né? Mas a gente tem uma referência com relação ao mercado, por isso que eu consigo projetar com o que nós iremos crescer e com o projeto de expansão que a empresa tem, que em 2023, sim, conquistado aí as metas que nós temos no planejamento, a gente vai estar, sim, entre a primeira no Paraná. Vocês são de Castro, em Ponta Grossa, já estão em Londrina, estão em Maringá, Curitiba, né? São José dos Pinhais. Nós começamos, né, a empresa Isso que eu ia perguntar, porque tudo tem um começo, né? Tem o meio e tem o fim, né? Que o fim esteja muito longe, que o meio seja muito produtivo. Como é que tudo começou, Breno? Bom, tudo começou em 2009. Você é engenheiro ou administrador? Eu sou engenheiro civil. Engenheiro civil, então. Me formei na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Uhum. Né, e acho que mais do que o início ter sido quando a empresa fundou, acho que tudo começa num sonho, né? Sim. Acho que ali é o grande começo, né? O start, né? Exatamente. E comigo não foi diferente. Eu acho que o grande começo da empresa foi quando eu tinha aquela vontade, aquele ímpeto de empreender, né? Que eu me percebia com esse DNA empreendedor, né? Então, a partir disso, essa inquietude de querer fazer algo diferente e não ser... Vamos aplicar no que você está falando aí, uma palavra que sumiu do vocabulário do brasileiro. No meio de tanta roubalheira, né? A cultura da desonestidade tomando conta da sociedade, perdeu-se de vista uma palavrinha extraordinária. E o que o Bruno está falando se ajusta muito bem. O ideal, né? Então, você é um idealista. Eu acho que... Então, esse sonho teu era o ideal de constituir e construir o que está fazendo. Exatamente. Né? Sempre tive isso comigo, de fazer algo diferente, né? Então, não sei porquê, né? Certo. Porque para a grande maioria dos grandes empresários, eu vejo que tem isso, uma característica de inquietude e uma insatisfação com o status quo, né? Tanto da pessoa, né, vivendo, quanto dela inserida numa sociedade, num Brasil que a gente não acredita que está correto, né? Então, essa vontade que parte
que é o kick-off de um começo de uma empresa, né? Uhum. Como você está insatisfeito, você vai buscar algo que realmente te complete, que realmente faça a diferença. E foi assim comigo, né? Então, minha grande inspiração foi meu pai, de ver assim, a capacidade empreendedora que ele tinha, né? Lá, pelos negócios de agronegócio dele. O teu pai atuava na construção civil também, não? Não. Só na agropecuária? Teve uma pequena... Ele é engenheiro civil também. Ah, também? Mas não, ele teve uma pequena construtora no começo da carreira dele, mas hoje o negócio dele é do agronegócio. Para justificar o diploma. Exatamente. Eu vou deixar aqui na parede o diploma e eu vou para o campo. E eu, assim, escolhi ser engenheiro civil por entender que ele tinha uma qualificação, uma formação que o tornava um empresário qualificado pela base dele. Então, eu também optei por fazer engenharia civil, mesmo não tendo certeza se realmente era aquilo que você buscava, aquilo que eu me apaixonaria como profissão. E, de fato, hoje eu me considero assim, um cara mais apaixonado por economia do que por própria engenharia civil, né? Certo. Muito embora eu ame a construção civil, assim, é revolucionário, né? Você está fazendo incorporação imobiliária, porque você pega um terreno degradado, você investe na infraestrutura do entorno, a própria obra, né? São torres que você levanta e deixa aquilo dali brota para a eternidade de uma cidade. Extraordinário, então, né? Exatamente. Como a gente se preocupa muito, né, com a evolução das cidades que a gente está, então isso é muito gratificante. Então a construção civil, ela é muito... Mas muito... e como é que você pôs em prática tudo isso em Castro? Então, voltando, né? Então, voltando tendo esse sonho, eu fui atrás, me formei em engenharia civil, busquei uma qualificação no mercado para entender como que funciona o mercado. Então, depois que me formei, eu ainda trabalhei em Curitiba, numa consultora de obras industriais, para pegar a experiência, para entender como funcionava e de fato, eu me percebia também inquieto numa empresa, né? Então, realmente, meu coração batia assim no sentido de empreender. Estava limitado. Exatamente, né? Então, é muito engraçado isso, porque você acaba até sofrendo com isso, né? Você se considera um cara, por que eu estou sempre insatisfeito, né? Mas, na verdade, é por um bem maior mesmo. Depois que você percebe o tanto que realmente tinha para acontecer num outro caminho, você acaba entendendo depois, né? Eu vivi um instante disso aí, dessa inquietação na minha vida, quando eu fui bancário. Nada contra os bancários, por favor, mas eu fui bancário. E uma coisa que me revoltava muito dentro do banco era o fato de você valorizar só quem tinha dinheiro. O ser humano não existe no banco. Existe o que tem dinheiro, fazer negócio. Pouco importa se seja correto, vigarista, não interessa. E claro, hoje, com toda essa modernidade, mas naquele tempo eu tinha o balcão lá para você atender as pessoas. E eu tinha que sair da faculdade às 10 horas e voltar para o banco, fazer o meu serviço das 10 até meia-noite, porque eu ficava praticamente durante o dia atendendo as velhinhas pensionistas que iam lá no balcão e que ninguém atendia, porque elas iam receber lá, elas não tinham saldo médio, não davam lucro para o banco. Daí agora chegava lá, tinha um cidadão aí, ele vendia porcos para São Paulo, né, uma grande empresa aí. Ele chegava lá com um saco, literalmente um saco de dinheiro, tudo amassado. Né? Daí o caixa já tinha que dar, assinava, autenticava ali o depósito dele, depois ia conferir. Claro, às vezes dava diferença, ele pagava tudo certinho, mas ele podia ter 100 pessoas lá, ele era o primeiro da fila. E aquilo sempre me inquietou muito, o que eu estava falando, até o dia que eu saí do banco. Na época eu fui o primeiro tesoureiro do Banco Mercantil de São Paulo, onde hoje é a MM aqui na Vicente Machado, era ali a agência. Eu ganhava R$400, 400 cruzeiros, sei lá, era o salário do cargo. Eu saí de lá para ir ganhar 200 no Jornal da Manhã. Daí o Almir Escobar, que já apareceu, mas escuta, você ganha 400... E eu quero ganhar 200 porque eu vou me sentir muito mais feliz com 200 do que eu ganho com os 400. Então, essa inquietação que você sentia. Exatamente isso, né? Então, e foi muito parecido, porque eu saí da empresa sem ter absolutamente nada na mão. Por seguir o coração mesmo, né? Então, ao sair que daí eu busquei realmente um propósito antes de qualquer coisa, né? E a concepção do negócio da Prestes, ela já tinha um diferencial, que eu procurei fazer uma obra que fosse popular, para atender os que têm
uma necessidade daquela casa que a gente estaria construindo, com um viés completamente sustentável, na época. E veja como que são as ironias do destino, né? Então, nem existia o programa Minha Casa Minha Vida ainda, em 2009, quando eu comecei a conceber esse projeto, e já estava viabilizando uma obra 100% ecológica, era tijolo ecológico, telha com material reciclável, um projeto espetacular. E aí, negócio diferente. E por que isso não foi para frente nos moldes que eu tinha planejado, estudado? Porque era motivo de um TCC, de um MBA que eu tinha feito em gestão de obras e edificações, que eu estava me formando, então eu usei já o case para começar, né, a minha vontade de empreender com a necessidade de fazer o TCC. E aí, quando eu coloquei isso ao mercado, a própria Caixa Econômica não estava preparada para receber uma tecnologia que ela não conhecia. E aí, no fim das contas, eu fiz a casa ecológica, tive que rebocar, pintar, quer dizer, acabou com todo o conceito. Mas a ideia era boa. Eu falei, deixa eu guardar esse sonho comigo. E começou assim. Então, começou com base de um propósito, uma vontade de fazer algo realmente muito diferente para a sociedade, para deixar um legado, né? E a partir disso, dessas duas casinhas que até então eram ecológicas, a gente foi... Você fez em Castro? Em Carambeí. Ah, em Carambeí. Mas a empresa era de Castro, porque a minha família é de lá, eu sou de Castro, né? Então, a sede era lá. A sede, na época, era uma montaninha que eu tinha, né? Eu até brinco que eu levava o saco de cimento atrás, né? Deixava lá, então de manhã eu ia para a obra, de tarde eu já ia pro banco lá para fazer os financiamentos que eu sempre tinha que estar fazendo com as unidades que eu vendia. Então, um belo dia eu capotei a montaninha, então eu perdi o escritório, perdi meu meio de transporte, né? Então, o patrimônio da empresa. Foi todo o patrimônio, mas nem por isso a gente desiste, né? Certo. Cada dificuldade dessa a gente impulsiona ainda mais a vontade, né? Então, foi caminhando nesse sentido. Então, de duas, lá em Carambeí mesmo, a gente já foi para 32, porque eu entendi que o modelo era viável e eu sempre tive muita ousadia. Nunca tive medo de apostar em algo que eu realmente acreditava. Como eu tinha aquilo agora... Você já enxergava o projeto lá. Já, né? Então, quer dizer, acho que é aí que está o grande diferencial da ousadia de realmente acreditar. E eu mobilizava, eu não tinha R$1. Eu comecei absolutamente sem nada, né? Para não falar, eu tinha lá minha rescisão, que eu tinha um valorzinho, mas eu fui permutando terreno, fazendo parceria com lojas de material de construção, amigos do negócio aí que vamos investir junto, e colocava a grana deles para fazer. Quer dizer, eu fui com o que tinha, que não era nada. Aí né? você deixou prosperar em você o espírito do economista. Exatamente. Associado à técnica do engenheiro. Vai misturando e aí você vai evoluindo, né, conforme os anos, né. Mas eu, na época, tinha 25 anos, então, muito apaixonado, sonhador, mas um tanto quanto inexperiente, né. 30 e o que hoje? Hoje eu tenho 34. 34 anos. Na época eu tinha 25 anos, né, então... 9 anos aí. A empresa completou 10 anos, na verdade. Esse ano eu já faço 35, então foi bem na transição aí. E aí foi indo, né? Então, de Carambeí a gente já foi para Castro, sempre realmente dando gaps, né, de projetos, entre duas, daí fui para 32, depois para 64, depois para 256. Poxa, então, nunca assim me intimidei com grandes obras e grandes números, né? Porque eu realmente acreditava. Acho que quando você acredita, daí você não tem essa dúvida, essa insegurança ou essa insatisfação, né? Acho que aí você está envolvido realmente num sonho teu. E daí, quando você estava na PR 151, quando é que você dobrou a esquerda? Entrou ali. Então, foi num projeto, acho que quando a gente rompeu Horizontes, foi justamente num projeto no norte do Paraná, em Cambé, que apareceu a oportunidade, né? Que eu abracei e falei, não, dá para encarar, dá para ir um pouco mais longe. E aí nós fomos, a expansão depois do eixo Carambeí e Castro, foi já Cambé, norte do Paraná. Então isso deu uma boa de uma esticada. Fomos para Cambé. E aí a gente viu que valia a pena, né? Cambé é aquele grande, bonito e vistoso bairro de Londrina. Não dá para quase nem diferenciar onde que é Cambé, onde é Londrina, em algumas ruas que você tem lá, né? Então aí nós demos mais uma puxada e estendemos para Rolândia. Nisso já surgiu uma oportunidade em Irati e assim foi a expansão. Só que essa expansão... Você tinha vindo direto para Ponta Grossa, né? Não, então você deu uma circulada. A gente deu uma circulada e Ponta Grossa sempre foi um grande sonho para mim na época. Porque eu via, por exemplo, se compara Irati, Cambé, Rolândia com Ponta Grossa, certo. Né, a Ponta cidade Grossa, é outra, a demanda é outra. Mas palpitante nesse instante, indústria, crescimento, expansão. E um mercado muito agressivo na época.
Então eu entendia que se eu... Quem era Prestes em 2014, né? Certo. Não era nada. Não existia Prestes nenhum pontagrossense nos conhecia, porque nós não tínhamos nenhum produto, né? Não estava estabelecido. Então eu via que nós não tínhamos preparação para chegar em Ponta Grossa, e aí a gente foi fazendo todo um projeto para poder fazer sentido para um comprador que já tinha outros players, né, com marca, com produto bom. De que forma a gente entraria aqui e o público iria comprar um Prestes e ia queria chegar competindo. Competindo. Eu não entrei para perder. Né? Então, nós fomos estruturando esse caminho, mas, continuando um pouco nessa expansão, em 2014, eu tinha lá meus 30 anos de idade, a gente expandiu de forma tão rápida e em tantas cidades que a empresa sucumbiu. Nós quase quebramos em 2014. Foi pior do que começar a empresa, foi recomeçar com ela endividada em 2014. Então, assim, foi a maior lição de empreendedorismo que eu tive na minha vida, como empresário, como executivo, como liderança, foi num momento de crise. E aí nós recomeçamos. O que determinou essa crise aqui? Primeiro, o governo, né? A gente fazia muita obra ainda para aquele programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1. E acabou o recurso. Então nós ficamos 6 meses sem receber do governo. E o mercado entrou em crise, nós tínhamos entrado num segmento de loteamentos, e o setor de loteamentos foi péssimo naquela época, 2014, começou a demanda, o juro começou a aumentar. Então foi uma série de coisas, e uma empresa inchada, pronta para crescer muito. Certo. E aí começou a não ter receita, nós tivemos que demitir mais de 70%, 70%? Do quadro financeiro, né, da folha de pagamento. Então realmente foi uma lição que hoje eu agradeço a Deus por esse grande aprendizado. Serviu de uma escola. Meu Deus, assim, foi realmente uma pós-graduação. Hoje eu vejo que eu sou o que sou como pessoa, como sinto como empresário, a responsabilidade que é, porque ali eu vi que a rapadura é doce, mas não é mole, né? Em função da crise. Exatamente. Então, depois disso que a Prestes se reinventou. E aí que ela preparou todo esse produto para ser realmente imbatível no mercado. Mas então você foi para frente que você foi para Cambé, para Irati, depois Holândia, e aí Holândia, você foi para Holândia nesse meio tempo que a gente daí se estruturou para vir para Ponta Grossa. Já com uma ideia bem definida de um produto único no mercado, né? Então eu costumo dizer que a gente tem o melhor produto. Quando eu falo que a gente tem a melhor empresa, não é marketing de maneira leviana. Ela é uma coisa muito técnica. Eu levo para você que uma planilha onde a gente monitora todos os players do Brasil. A cada 6 meses a gente está atualizando o que toda a concorrência no Brasil faz, e a gente sempre está, eles fizeram isso, então vamos fazer mais isso e aquilo. Né? E hoje a gente está encabeçando um projeto para se tornar a única empresa no Brasil que tem um selo azul da Caixa em todos os seus projetos. Estamos estruturando uma operação que é aquele selo da sustentabilidade que lá atrás eu comecei, e hoje eu estou estruturando para que a Caixa reconheça esse diferencial do mercado. Né? Hoje ela já está bem mais madura com relação a 2009, para poder voltar àquele sonho antigo e revolucionar ainda mais esse segmento. Né? Bom, aí você estabeleceu em Ponta Grossa. Isso. Chegou avisando primeiro, vou me estabelecer aqui, não estou vindo aventurar aqui. Não, se preparem. Estou chegando. E de fato, a gente foi devagar, começamos expondo, realmente batendo muito no diferencial para o cliente, né? Então sempre foi uma prerrogativa nossa priorizar a melhoria para o nosso cliente, através de um produto excepcional, né? Que ele, por mais que seja popular, ele vai ter uma percepção que ele está morando num alto padrão. Então, por isso que a gente tem o slogan lá, Prestes, o alto padrão do Minha Casa Minha Vida. Então, hoje eu faço porta por MAD, só uso tinta Souvenir, eu tenho Deca, Docol, fechadura Pado, coisa que você vê em imóvel de 1 milhão. Né? Então, a qualidade física dos imóveis, com o que eu tenho de experiência e fora do apartamento, né? Ou seja, tem quadra de tênis, tem piscina aquecida, eu tenho até mini golf, um boulevard com uma praça super extensa, afastamento entre as torres para que bata sol, para que tenha realmente uma qualidade de vida. Senão eu
para mim não faz sentido, né? Acho que é aí que está São o resgate daquele sonho, né? Conjuntos diferenciados. 100% diferenciado, que é o grande orgulho de todo o time, né? Acho que quando você começa a perguntar para as pessoas que trabalham dentro da empresa o porquê que eles estão lá, muitos vão dizer que é esse diferencial de melhoria mesmo, genuína, que todo mundo busca nas obras também, né? Sempre procurando fazer o melhor com o que tem disponível no mercado. Então, uma excelência em operação. A minha equipe é muito boa, só equipe de alta performance. Eu estou vendo um exemplar aqui, de qualificação. Né? Conosco aqui é o jornalista Cris, Desk ou Desch, né? Desch. Que é assessora de imprensa e a grande propagandista do Grupo Prestes. Aliás, verdade. O Grupo Prestes está fazendo uma revolução na região lá da Vila Vicentina, Parque dos Pinheiros, lá onde está Ramo de Acácia. Eles tomaram conta da Rua Siqueira Campos, né? E por conta do que estão fazendo, né? Já lá vai se tornar um binário, né? Vai a Siqueira Campos e vem agora me fugiu o nome da rua ali. Eu não lembro o nome da rua. A rua... Mas vai realmente resolver o problema de mobilidade. Vocês têm um projeto, a Cris está me contando, de 5 conjuntos ali na Siqueira Campos. 2 já estão em construção. Um já está em obras, outros está em fase de lançamento agora, né? E realmente já estamos com em obras ali, aquele perto do hospital ali. Isso, passando o hospital ao lado esquerdo tem o Inova, que é o nome do empreendimento. Isso. E quem passa pela Siqueira já consegue perceber o impacto que a gente fez do meio-fio para dentro. Já tem uma pista de desaceleração, colocamos um paisagismo excepcional. Aquela área de terreno era dos Cavanes ali, não? Não. Na verdade, o que está sendo perto do Vicentino lançado, sim, que é o Vista. O Vista, isso. O Vista, inclusive. O Inova é ali para frente. Um pouquinho certo. Mais embaixo, do lado esquerdo. Lá ali, próximo do posto da rotatória. Já estamos em obras aceleradas. Isso. O Vista que ainda está... O Vista era dos Cavanes, o terreno? Isso, exatamente. Porque eles têm um seminário ali, né? Então a gente entendeu que o Varanas é um bairro com muito potencial, né? Começa pela própria expansão da obra do Vicentino. A rua Eládio Vidal Correia. Exatamente. Né? Que passa atrás do cemitério Vicentino. Aliás, é a única que pode voltar. Né? E daí, por conta do impacto de vizinhança, né? Vocês propuseram ali. Né? Então, a Siqueira Campos, que vai para Vicentino, vai ser mão única, ela só vai, e daí a Eládio Vidal Correia vai ser a via alternativa para o retorno para o centro da cidade. Né? Olha o que o grupo está promovendo de revolução, de mudança, né, infraestrutural ali, pelo conjunto de obras. Porque vocês estão fazendo quantas unidades habitacionais com esses 5 projetos? Ali vai ter aproximadamente 3.000 unidades. Imagine, mais 3.000 famílias habitacionais residindo ali. E nós estamos entrando com um novo segmento agora que se chama Love, né, que é um novo produto nosso, onde são strip malls, conceito americano de serviços básicos para os nossos moradores e para o bairro já ali, né? Por exemplo, vai ser na Siqueira Campos prestação mesmo. de serviço. Exatamente. Ali. Então ali a gente vai colocar uma farmácia, vai ter um coworking, academia, açougue, todos os serviços básicos do dia a dia do cidadão. Para lavar, lavanderia, uma loja de conveniência. Olha a riqueza da região ali. Poxa. Realmente vai revolucionar aquela região ali, que a gente está chamando de Alto da Siqueira, né? Então vai ter até um nome, né? Realmente é um ponto que tem uma vista espetacular, tem um bolsão verde, é um ponto alto, tem vista para a cidade. Então, uniu vários atributos para que a gente, vamos dizer, desembarcasse naquela região, fechando várias áreas, né? Então, é um projeto bem estratégico para a gente. E quando você fecha todo esse pacote e investe,
você transforma. Esse é o brilho da incorporação imobiliária. É isso que faz bater o nosso coração. De pensar que daqui 10 anos aquilo mudou 100% na cidade e deixou isso, né? A Siqueira Campos é maravilhosa, né? Vai ter uma revitalização onde lá não tem nem meio fio, que é super mal estruturado. Nós vamos entrar com um recap de 100% daquele trecho onde não tem absolutamente nada de meio fio. Colocando meio fio, a gente vai fazer uma ciclovia que liga lá a Carlos Cavalcante até a rótula. Da rótula, essa ciclovia continua e retorna para Carlos Cavalcante no próprio binário. Olha. Então são mais de são 5 quilômetros de ciclofaixa sinalizada. Então tem toda essa revitalização, um paisagismo fantástico. E acho que o retorno para a sociedade vai ser realmente assim, o maior da história de Ponta Grossa, de uma iniciativa privada investindo. Nunca se viu nada parecido. Então, agora só vou contar um detalhe. Veja o processo de transformação, né? Porque na área ali, em frente, como é que é? O Inova, que é perto do hospital. Que é na própria Siqueira mesmo, Siqueira Campos. Daí o outro, como é que é o nome? Vista. O Vita. Então, Vista. Na frente do Vita, você não sabe o que existia ali, né? E do lado do Vita ali, aquela região ali, era uma região de chácaras que criavam porcos alimentados, né? Você não imagina, pelo lixo urbano da cidade. Então o lixo era lá. Você jogava milho, os porcos não sabiam. Na hora que eles escutavam o ronco do caminhão da prefeitura, era aquela festa. Tudo ali. E os porcos eram engordados com o lixo da cidade. Os porcos eram vendidos nos açougues da cidade. As pessoas compravam a carne do açougue da cidade e ninguém morria. Morria de velho. Não por conta da carne. Veja no que tudo se transformou e no que você hoje está modernizando, né? Qualificando toda aquela área que foi urbanizada. Exatamente. E colocando um empreendimento que foi premiado, o Vista, ele é um empreendimento considerado o melhor empreendimento Minha Casa Minha Vida do Paraná. Olha, premiado pela ADEME, né, que é a Associação dos Empreendedores de Incorporação Imobiliária. A vista mesmo que vocês fazem, assim, é muito bonito, porque é a apresentação, né? E a primeira obra que vocês fazem ali já é o cartão de visita. Exatamente. Então, como eu vou todo dia lá na Ramo de Cássia, eu passo... Você vai fiscalizar a obra. Eu vou lá todo dia, digo, olha aqui. E os outros 3 conjuntos que serão feitos ali? Vai ser um Vitace, E a localização? Logo após o Vista, já tem uma outra área, já assim, passando ali o Cavanes. Sei. Do lado direito, bem na bifurcação que vai descer ali pro Parque do Olarias. Sim. Aquela esquina ali. Isso. Olha só. E o outro empreendimento vai ser um pouquinho para cima, na rua ali do Vicentino, ali, que sobe para entrar no Vicentino, um pouco à direita ali. E ali também vai ter um outro eixo de ligação, unindo a Unicesumar até a Siqueira Campos. Vai ter uma alça ali também, com infraestrutura e tal, então realmente vai mudar demais. Ali para quem está pensando em investir na região, entrando ali no muito... Hospital Vicentino, ali vocês vão fazer divisa com Sescage. Isso, aquela rua que hoje acaba no Vicentino, ela vai continuar e vai ligar lá na Unicesumar. Então é uma iniciativa ali entre a Unicesumar e a Prefeitura, né, com apoio nosso na alça que vai fazer ali, a gente vai fazer toda uma infraestrutura ali também, dentro desse pacote de obras. Olha o que vai se transformar aquela região da cidade. Nossa, que extraordinário. Vai valer a pena acompanhar, porque vai mudar a qualidade de vida, qualidade de vida que está indo para lá. E dali para o Paraná. Exatamente. Então, nosso projeto agora, para esse ano, nós já estamos lançando o nosso segundo empreendimento em Londrina. O segundo já em Londrina? Segundo em Londrina, nosso segundo em Apucarana. Ano que vem estaremos relançando nossa posição em Cambé. E a partir do ano que vem também já temos novidades em São José dos Pinhais, Pinhais e Curitiba. Olha. E aí nós vamos passar mais 2, 3 anos consolidando essas regiões. E falta ainda Maringá, que em 2021 a gente está com previsão para chegar por lá.
para daí fazer sentido essa operação do Paraná, né? E tudo isso faz parte de um pacote de investimento, porque a gente vê falar em bilhões aí, né? São os investimentos públicos, né? Em Ponta Grossa, é tudo investimento público, daí, né? Bilhões. Aí vem uma empresa particular, né? Nova, que está fazendo 10 anos esse ano. Fez agora, esse mês. Fez esse mês 10 anos, está anunciando 4 bilhões em 5 anos, né? Não é um investimento da Sanepar aí, ó, que vai ser investido aí 10 bilhões em 30 anos. 1 bilhão e 600. Em 30 anos, só que ela não diz quanto que vai receber também, né? Então aqui 4 bilhões em 5 anos, a construtora, né? Então realmente o Grupo Prestes para Ponta Grossa, extraordinária contribuição, e essa revolução que está fazendo, né? Ali, quem saiu de Ponta Grossa 2, 3 anos atrás e vai voltar daqui 2, 3 anos, e foi para aquela região lá da Vicentina, não vai conhecer mais. Vai dizer, eu errei o caminho, eu estou em outra cidade. Que está sendo investido também, o Vicentino está colocando mais 90 milhões. Pois é, o Vicentino, então, vai ter mais o hospital ali, super impacto, transformado ali, estão fazendo um outro hospital, um verdadeiro. Não compara. Naquele hospital ali, eu acompanhei toda a história ali, o seu João Maria Cruz, né, faleceu, o Vicentino, nossa, homem, carregava aquele hospital nas costas. E hoje eu me imagino mais ou menos o Carrão de Castro o que ele fazia. E ele morava ali, do lado esquerdo, indo daqui para... Ele tinha a chacrinha dele, ele morava ali, e ele que foi o grande comandante do Hospital Vicentino, você veja. E daí hoje ele está prestando serviço para a cidade. Breno, muito obrigado pela presença aqui, conhecer pessoalmente, e o orgulho de conhecer um jovem, grande e obstinado empresário, né, que não está apenas construindo para ganhar dinheiro, está construindo, associando a construção, claro, o lucro natural, mas, acima de tudo, querendo fazer o bem-estar das pessoas. Olha o que está levando de qualidade de vida para esses conjuntos habitacionais que está fazendo, né? Quer dizer, não é uns que, como a gente, via de regra, acontece no Brasil inteiro, faz a casinha de qualquer jeito e vai embora. Não. Vocês estão dando qualidade de vida, né? Fazendo com que as pessoas, como você disse, queiram se sentir bem e possam se sentir bem aonde vão morar. Exatamente. Né? Esse é o nosso propósito. Que Deus te conserve assim, Amém. Breno. Muito obrigado. Poxa, que prazer em conhecê-lo. O prazer foi todo meu. Né? E até a semana que vem. Olha, grande notícia aí de Castro, né? Carambeí, Cambé, Irati, a outra cidade é Rolândia, Ponta Grossa, aí, São José dos Pinhais, Londrina, vai para Maringá, o Paraná já está, de certa forma, tomado, e daqui seguramente vai ser uma grande empresa no Brasil. Né? Até a semana que vem. Um abraço.